Olá, professora, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Em primeiro lugar, você é diretora do Engenho dos Erasmos. O que é o Engenho dos Erasmos? O Engenho dos Erasmos é talvez o remanescente físico mais antigo da colonização portuguesa no Brasil. Ele corresponde, são ruínas do engenho que pertenceu a Martim Afonso de Souza, de um conjunto de cerca de 6 engenhos que são construídos na década de 1530, quando é fundada a Vila de São Vicente, e Martim Afonso era o capitão donatário da capitania de São Vicente, que é uma das partes que vai dar origem à capitania de São Paulo e depois ao estado de São Paulo. O engenho pertence à Universidade de São Paulo há mais de 50 anos. Há cerca de 10 anos, a universidade desenvolveu um grande trabalho de melhoria das condições do local, de exposição das ruínas, construiu uma base avançada de pesquisa, cultura e extensão, e nós temos lá uma série de atividades, visitas diárias, de domingo a domingo, sempre aberto. Temos uma programação para a comunidade e hoje nós estamos desenvolvendo um grande trabalho com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, que teve a ideia de elaborar um projeto junto ao BNDES para restauração e melhoria das visitações, com construção de passarelas, vão ficar prontas talvez no final de 2016, um espetáculo de luz e som que nós pretendemos inaugurar agora, ainda um espetáculo esse ano, e uma pesquisa e levantamento documental dos bens históricos, arqueológicos da Baixada Santista para fins de roteiros turísticos e roteiros educacionais. É em Santos? É em Santos. Tá bom. Bom, então você está familiarizada com a questão do açúcar no estado de São Paulo, ou na então capitania de São Vicente, desde a introdução que foi feita pelo Martim Afonso de Souza, desculpe. Então, o que é que o açúcar, o que é que o engenho de açúcar, o canavial, representou para São Paulo, nessa região da Baixada Santista, no século XVI e depois, professor? Bom, no século XVI, o açúcar, nesse início, nesse período em que o Martim Afonso faz essa viagem, ele recebe a delegação real de visitar toda a costa do Brasil e pensar uma solução para a ocupação do território que vinha sendo ameaçado principalmente por franceses naquele momento, todo o território. Ele faz uma longa viagem, está descrita no roteiro do Pero Lopes de Souza, que é seu irmão. Ele faz essa longa viagem entre 1530 e 32, ele vai até o Rio da Prata e volta e se estabelece em São Vicente e funda a primeira vila do Brasil com Câmara Municipal, que é o primeiro sítio mesmo de estabelecimento formal português, que é São Vicente. Então vai ser a Vila de São Vicente. Isso em 1532. Ele, então, ordena, ele tem como solução, a solução que ele apresenta, todos aprenderam isso, é a divisão em territórios, em capitanias, que são dadas a homens fidalgos e de recursos do reino. Ele escolhe São Vicente, o irmão escolhe Santo Amaro, Pero de Souza? O Pero Lopes de Souza, donatário de Santo Amaro, e ele donatário de São Vicente. E a solução que ele apresenta ao rei é que, para estabelecer população aqui que pudesse defender a costa, a melhor maneira seria estabelecer engenhos de açúcar, que naquela época o açúcar estava tendo um bom mercado, uma liquidez maior por causa da prata e do ouro que estavam fluindo para a Europa. Então, o açúcar, nesse primeiro momento, então vamos pensar no caso de São Vicente, mas isso era um lugar habitado
Apenas por índios, não tinha colonos portugueses ainda? Nós sabemos que havia o chamado bacharel de Cananéia, que possivelmente um degredado. João Ramalho já estava no Planalto, também degredado. O Martim Afonso se encontra com o João Ramalho para pensar a questão, inclusive, de mão de obra, porque é mão de obra indígena que vai ser utilizada nos engenhos ali da Baixada. E o açúcar, então, ele não é bem uma solução econômica para Portugal. Ele é uma solução de trazer populações que se possam estabelecer e que defendam a terra para Portugal. No sentido de que a ideia, então, não era exportar açúcar? Não, exporta, mas não é a finalidade da coroa. A da coroa é mais estratégico. Por quê? Porque sem a costa do Brasil, Portugal não consegue fazer o roteiro para a África, porque eles são obrigados a desviar da área de calmarias do norte da África, encosta na região praticamente de Salvador e depois retorna para fazer o contorno pelo sul da África. Tem que fazer um triângulo, então vem de Portugal para cá e aí dá a volta. Então, para Portugal era muito importante a manutenção do território. Depois, o açúcar vai se tornar uma finalidade em si, mas isso mais depois de 1560, 1570. Mas essa primeira prospera, essa primeira atividade do Martim Afonso, essa implantação do açúcar? Ele ordena isso com sócios portugueses, italianos, flamengos, digamos, daquela região ali dos Países Baixos, da região flamenga. Ele estabelece o engenho dos Erasmos, também conhecido como engenho do Trato, porque eles eram comerciantes. Mais 5 ou 6 engenhos são construídos na mesma época na região. O Martim Afonso não fica no Brasil. O engenho vai ser dirigido por feitores. Quem dá as ordens a partir de Portugal é a esposa dele, Ana Pimentel, porque ele vai para a Índia. O olho dele estava na Índia, que ele já tinha sido trabalhado na Índia. Ele vai ser, acho que, capitão dos mares da Índia, que é um cargo muito importante. Então, esses engenhos vão permitir a fixação de população que vai, digamos, organizar a defesa. Há um traço muito importante quanto a São Paulo, que é essa curiosidade de Martim Afonso, que podia ter escolhido qualquer parte do Brasil para ser sua capitania, ter escolhido São Paulo. Um outro traço interessante é o fato de que Martim Afonso faz a costa do Brasil. E ele não para em São Vicente, ele vai até o Rio da Prata e depois ele volta e se estabelece em Santos. O interessante é que, ao escolher São Paulo e ter passado pelo Rio da Prata, nós temos que lembrar que sempre os portugueses defenderam que o Rio da Prata era deles. Aí, a questão da colônia do Sacramento, mais tarde as guerras no século XVIII. Mas o Martim Afonso, ao se estabelecer em São Paulo, ele, em São Vicente, digamos, aquilo não é São Paulo ainda, em São Vicente, eu creio que isso dá uma outra dimensão à capitania de São Paulo. O historiador português Jaime Cortesão, que é o patrono da nossa cátedra de História na Universidade de São Paulo, uma cátedra patrocinada pelo governo português, pelo Camões, ele chamou São Paulo de capital geográfica do Brasil. E o interessante nessa escolha de Martim Afonso e Pero Lopes por São Vicente e Santo Amaro... Santo Amaro é nosso Santo Amaro? É Guarujá, a ilha de Santo Amaro. A ilha de Santo Amaro. Tá bom. Que depois, em 1709, ambas as capitanias se juntam e formam a capitania de São Paulo. É que o Martim Afonso proíbe os colonos de subirem a serra. Não pode ir para o Planalto. Não pode. Por quê? Por quê? O Rio Tietê. O Rio Tietê é o caminho natural para a região da Prata. Mais tarde, os jesuítas, eles faziam um caminho que vinha da área boliviana, de Potosí, para Tucumã, no norte da Argentina,
e entravam no Rio Paraná. No Rio Paraná ou em algum rio e chegavam a São Paulo pelo Rio Tietê. O Rio Tietê sempre foi o caminho para as descobertas de grandes jazidas. Claro, no caso era chegada à área da prata. Eles tinham notícias de minerais dentro do continente. Vai demorar 2 séculos, 1,5 século para descobrir, mas eles tinham. A Ana Pimentel é que depois vai permitir que os colonos subam. Aí é por causa da questão indígena, etc. Bom, e aí quando os colonos sobem, eu suponho que eles viram os bandeirantes mais tarde, no aí século... vão se fixar em São Paulo, vão virar os bandeirantes. É muito interessante porque dá uma outra dimensão, inclusive, à maneira que nós analisamos a história do Brasil. Por quê? Primeiro, porque você vê que o açúcar, num primeiro momento, não é finalidade. Tá. Você vê que o tipo de produção açucareira da Baixada vai ser diferente depois daquela que se estabelece no Nordeste, mais ao final do século XVI, que vai dar origem ao modelo Casagrande-Senzala, com escravos africanos, etc. No caso dos Erasmus... A monocultura, né? Ali bom, enfim. No caso dos Erasmus... No caso dos Erasmus, porque é um sítio arqueológico, o Engenho dos Erasmus é um sítio arqueológico, em 2000, entre 2000 e 2003, foi feita uma pesquisa arqueológica numa área conhecida como cemitério. É uma pequena área ali. E foram descobertas 30 ossadas, sendo que 29 são ameríndias, se sabe por causa dos dentes. Uma só é afro, é uma mulher, não se sabe se é do mesmo período. Então, aqui nesse período, mesmo em São Paulo até o século XVIII, a mão de obra foi basicamente mão de obra indígena. Esses engenhos, como os engenhos da Baixada, eles não eram engenhos com o proprietário residente, eles eram explorados à distância por feitores. Diferentemente do caso do Nordeste, onde você vai ter esse modelo que o Gilberto Freire consagrou como Casagrande-Senzala. Que é monocultura, mão de obra escrava basicamente africana, finalidade exportadora, não é exportadora. isso? Aqui também é exportador, aqui também a divisão entre senhores de engenho e lavradores de cana, ali na Baixada, ocorre, mas rapidamente o açúcar, ao se tornar o produto de grande liquidez, de grande lucratividade, ele vai atrair grandes grupos mercantis que vão formar seus engenhos no Nordeste, onde é muito mais próximo para a exportação do que no caso do Brasil. Então, no caso dos Erasmus, o engenho dos Erasmus e outras localidades da Baixada foram incendiados várias vezes por piratas, corsários e piratas. O mais famoso é o de Cavendish, no final do século XVI, que é um corsário inglês, no período em que há o conflito entre Espanha e Inglaterra, Espanha e Holanda, e Portugal fazia parte do Império Espanhol nesse momento. Por causa da União. E qual era o objetivo de incendiar? Incendiar, bom, são ataques. Não, eles fazem o pudim. Eles roubam as caixas de açúcar, etc., que é algo que tem valor. Então, até o século... no século XVII... O que eu estou querendo perguntar essa economia açucareira na Baixada, ela viceja até quando? O que nós temos notícia é até, no caso dos Erasmus, é até mais ou menos 1620, quando ele é vendido. Por quê? Por volta de 1540, ainda o Martim Afonso tinha sócios, etc., eles vendem as partes, eles, outros sócios, a um dos sócios, que é o Flamengo Erasmo Schetz, ou Schetz, como preferirem, que é de origem alemã, mas radicado onde hoje é a atual Bélgica. Naquela época era, vamos chamá-los de flamengos, mas é da parte católica. Os Schetz, eles
dirige o engenho por um certo tempo, mas aí a lucratividade do açúcar da Baixada diminui em comparação com o açúcar que está vicejando lá no Nordeste. Os jets perdem, digamos, o interesse e o engenho é vendido por volta de 1620. A partir daí, nós não sabemos nada sobre o engenho. Jura? Há um problema com a documentação da Baixada Santista. Ela foi perdida, a documentação das câmaras municipais de Santos e São Vicente, que seriam as que poderiam trazer já alguma coisa. Desde 1532 tinha câmara. Então, né? Aí, desde 1532, e no caso de Santos, 1534. Então, daria para ter. Mas a documentação, até o final do século XVIII, está perdida. Dizem que foi um incêndio, alguma coisa que fez perder esse material. Bom, e aí a que se dedicou, a que se dedicaram os paulistas para... Eu estou muito interessada. Quem começou a trabalhar com isso, trabalhar com o século XVI, XVII é mais difícil que trabalhar com o XVIII. Então, a professora Alice Canabrava, que escreveu um trabalho sobre o comércio português na região do Prata, nos dá alguns indícios. A minha impressão é de que há um comércio intenso, que essa produção tenha continuado. A produção de açúcar. De açúcar, claro. Que tenha continuado, claro, mas aí dirigida para a área do Rio da Prata. Nessa documentação, eu tenho um aluno que está estudando essa questão do Rio da Prata, e ele descobriu um testamento, acho que aqui no Arquivo do Estado, ainda do século XVII, em que há menção de venda de coisas para a região do Rio da Prata, daqui, da área de São Paulo. Mas continuava só a economia canavieira ou tinha outros Não sabemos. Não há essa história de Santos, São Vicente, toda a Baixada, do final do século XVI até o 18, ela ainda não é muito bem estudada. E do Planalto? No Planalto, você tem trabalhos mais efetivos, como o de João Monteiro, sobre a questão da escravidão, né, sobre a questão da escravidão indígena, que dá indícios. O trabalho da Ilana Blay, também, que pega o final do século XVII, já mostrando comércio aqui em São Paulo. Quer dizer que supõe-se, então, há indícios de que... De que eles tenham preservado alguma produção... De açúcar. De açúcar que poderia ser vendida ou doces, etc., para vender na área do Prata, que sempre foi... Na área do Prata, mas também eu li no seu trabalho que também São Paulo... havia uma espécie de uma pequena indústria, de um pequeno comércio relacionado com o bandeirismo. Sim, aí sim. Depois, com a descoberta das minas, com a atividade bandeirista, está sem dúvida, mas aí já no final do 17. Tá bom. Então, acho que isso é muito interessante, tentar pensar de novo essa história, quer dizer, de como sobrevive a capitania de São Paulo. Pois é, era mais tarde, há um trabalho que é muito interessante, que estuda a população de São Paulo, a população caiçara, que é da professora Maria Luísa Marcílio, sobre a população de São Paulo, mas aí já no começo do século XVIII, mas que nos dá indício de que há uma população naquela região. E, portanto, essa população subsiste está vivendo de alguma maneira. Coisa. Acho que o dado interessante são esses indícios que esse jovem que está estudando o comércio com a área do Sacramento, com a área do Prata, possa nos dar em relação a, por exemplo, de uma senhora paulista daqui da capitania de São Paulo, no século XVII, que consta uma dívida que um comerciante de Santos teria de tecidos que ela tinha produzido. Portanto, ela teria vendido para ele. Então, há algum comércio na Praça de Santos. A Praça de Santos, depois, vai se tornar importante na época da mineração, na defesa do litoral, em função da saída do ouro, mas já há indícios dos esforços para a tomada e para a fixação
na região mais meridional. Por exemplo, os jesuítas, a questão de uns 2 anos, a Secretaria de Cultura de Santos pediu que nós fôssemos visitar o que eles achavam que era um engenho do açúcar, que fica na área continental de Santos, numa área que pertenceu aos jesuítas, e nós caminhamos lá uns 2,5 km pela floresta em direção à serra, na área continental, e encontramos realmente um resto de uma construção que me parece mais de uma fazenda produtora de farinha de mandioca, pelo tipo de locação. E depois, fazendo algumas investigações preliminares, eu verifiquei que em 1725 os jesuítas construíram engenhocas de açúcar naquela região, fábricas de farinha, justamente para poder prover a milícia que estava ali, possivelmente para fazer um comércio com o sul, com a área meridional. No século XVIII, é verdade que houve uma grande decadência econômica da capitania do que hoje é o estado de São Paulo? Essa é uma grande polêmica, né, dos historiadores. A tese mais famosa, quer dizer, vários historiadores trabalharam com isso, Caio Prado, Furtado fala disso, Alice Canabrava, depois, na década de 70, vai fazer um trabalho sobre isso, mas estudos posteriores têm revelado que não. Quer dizer, a capitania, ela perde importância, digamos, do ponto de vista de governação, talvez não dê os resultados que interessasse a coroa. E, então, porque o que ocorre é o seguinte, descobrem-se as minas em Minas. No final do século XVII. Em 1709, juntam-se as duas capitanias de Santo Amaro e São Vicente e constituem a capitania de São Paulo. Em 1720, as Gerais são desmembradas da capitania de São Paulo, porque São Paulo era tudo, quer dizer, vinha do sul da Bahia até a área meridional. Desmembra-se as Gerais, depois retira-se Mato Grosso e Goiás, então ela perde, digamos, em termos governativos, a importância. E em 1748, ela deixa de ter um governador próprio, passa a ser governada pelo governador da capitania do Rio de Janeiro. Tá bom. Com a assunção do Dom José e do Marquês de Pombal, há uma redefinição da política portuguesa em relação às suas possessões ultramarinas. Isso já vinha ocorrendo no governo anterior do Dom João V, mas vai tomar mais sentido. Dom João V já tinha estabelecido a capitania da ilha de Santa Catarina, que é um ponto estratégico para a região do Prata. Depois, a capitania do Rio Grande de São Pedro. Então, havia já esse olhar e o Pombal, digamos, o Dom José, vão redefinir um pouco isso. Dentro de que mentalidade, vamos dizer? Dentro de uma mentalidade agora que é bem diferente em termos da relação de metrópole e colônia, que vai aparecer, digamos, de forma muito explícita num discurso no final do século XVIII do Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Que vem a ser? Que vem a ser o mentor da abertura dos portos, da vinda da família real para cá. E era afilhado do Pombal. Ele era afilhado do Pombal. Mas a ideia está muito bem definida numa proposta teórica do professor José Jobson Arruda, que é de que há uma nova padrão de colonização. O que o Dom Rodrigo formaliza, mas que o Pombal já fazia, era pensar nas colônias como partes mais integradas ao império, à metrópole, e que as colônias deveriam produzir produtos que pudessem ser industrializados na metrópole, que é o caso do algodão, etc., para a industrialização de Portugal, que é o esforço do Pombal. Então, em 1765, quando Pombal redefine
o mapa das capitanias, criando a capitania agora, recriando, dando governo autônomo à capitania de São Paulo, com o Morgado de Mateus, a ideia é essa. E na correspondência do Morgado de Mateus, isso é muito claro, de que as colônias têm que produzir isso, então ele vai se esforçar para mandar para Portugal cochonilha, que é tintura, para mandar depois algodão, etc., e redefinir tudo isso produzido aqui. Produzido aqui. E nessa fase, quando o Morgado de Mateus chega e dentro dessa novo padrão, vamos dizer, de colonização do Marquês de Pombal, que lugar ocupa o açúcar? Aí ele ocupa um lado, aí volta a ideia que para desenvolver o açúcar é o melhor produto. Por quê? Está tendo a Revolução Industrial, operariado, o açúcar é um produto importante. As colônias antilhanas estão fervilhando por causa das guerras. Daquela região. Isso é espanhol. Espanhol, né? Mas elas são as grandes produtoras. Então o açúcar volta a assumir um preço muito interessante. Por causa do distúrbio ali. Do distúrbio e da industrialização. Nesse sentido, então, ele vai forçar, a partir do Morgado de Mateus, a essa política sistemática da capitania de São Paulo para introduzir a produção açucareira em São Paulo. No Rio de Janeiro também na região de Campos, mas São Paulo, aí é no Planalto. E aí a área da Baixada assume o papel do grande porto. Um outro governador que sucede o Morgado de Mateus, que é o Bernardo José de Lorena, vai construir o primeiro caminho. O caminho de Lorena. Que é o caminho de Lorena, que é para deu origem depois à estrada. E o açúcar em São Paulo, que se torna extremamente importante, é um comércio importante, etc., ele vai, digamos, formar as bases mais tarde para a economia cafeeira. Embora o açúcar nunca deixe de ser produzido em São Paulo. E tem importância porque com o café no 19, o açúcar de São Paulo vai servir para o mercado interno, que cresce tanto em São Paulo que no final do 19 tem que se importar açúcar das outras capitanias. Aí nós não mais exportamos o açúcar, mas o nosso açúcar serve para o consumo da região, que está crescendo cada vez mais, principalmente com o café. Quer dizer que o açúcar nunca deixou de existir e, aliás, está hoje aí. Hoje é o maior produtor. São Paulo é o maior produtor. Mas nunca deixou e tem uma importância e ele convive com o café a tal ponto de que é necessário para o consumo interno. E não é suficiente, então se compra açúcar de outras províncias, já no século XIX. Há um professor, que estudou isso, que chama, acho que o açúcar no café, se não me engano, foi me orientando e trabalhou com o açúcar no XIX. Professora, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Só fizemos a primeira parte. Muito obrigada. Professora, muito obrigada por ter voltado ao programa História. Na primeira metade da nossa entrevista, nos primeiros 30 minutos, a gente tratou da situação da capitania de São Vicente e o açúcar aqui em São Paulo nesse período até mais ou menos do século XVIII. Mas ficou faltando na nossa conversa um outro aspecto das civilizações do açúcar, que é o fato de elas existirem em muitos lugares. O açúcar não foi nesse período dos séculos XVII, XVIII, XIX, enfim, o açúcar não era só uma exclusividade brasileira ou paulista. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, começando, a partir de quando existe cultivo de açúcar em outras partes da América ou em outras partes do mundo e de que maneira ela se relaciona com o Brasil e São Paulo em particular? O açúcar, na verdade, existe em outras partes do mundo desde muito tempo. Então, vamos nos restringir ao espaço atlântico. No espaço atlântico, já com a colonização portuguesa no norte da África, nas ilhas, Madeira, Açores, Cabo Verde, já se implanta
a produção açucareira. Isso é contemporâneo de São Paulo? Precede, século XV. Já no XV. Já no XV. Uhum. E isso é que traz a experiência portuguesa para essa área. Os espanhóis também nas Ilhas Canárias também desenvolveram no mesmo período essa produção açucareira, no século XV. Então, o açúcar, já no século XVI, com a colonização da América, com a ocupação da América, é já uma opção tanto dos espanhóis como dos portugueses. Tá bom. Os portugueses, no caso no Brasil, implantando sistematicamente, digamos, aqui no sul, no caso de São Paulo, como nós vimos, no norte, nordeste, onde o açúcar, então, vai ter um incremento maior a partir da segunda metade do 16, e no caso dos espanhóis também, na área caribenha, em Hispaniola, etc., você tem produção açucareira já no 16. Mais tarde, sim, o açúcar se torna um produto de grande valor comercial, é o período, então, que grandes redes comerciais investem no Nordeste, trazem cabedal e, digamos, estabelecem seus prepostos em novos engenhos, e nós temos esse tipo de organização que nós conhecemos. No caso das Antilhas, Holanda primeiro, depois Inglaterra e França também vão desenvolver colônias açucareiras no Caribe no século XVII. Tá, e elas são iguais, essas colônias todas? A forma de, sei lá, o padrão de implantação? Como é que vocês olham essa questão hoje? Nós normalmente a historiografia tem tendido a olhar com, digamos, com uma certa homogeneidade todas as organizações plantacionistas escravistas, independentemente da sua época local. Isso é o famoso modelo da plantation, né? Da Casa Grande Senzala, etc., que se tornou, digamos, é um grande estudo, sem dúvida nenhuma, que tem a sua vigência para o caso do Nordeste, principalmente, porque foi como o Gilberto Freire estudou, mas há diferenças, há momentos diferentes e há organizações diferentes. Por exemplo, no caso do Nordeste, você tem proprietários residentes, o senhor de engenho, a sua família, tudo aquilo que a historiografia mesmo, os viajantes, nos mostraram bastante. No caso, por exemplo, do Caribe, e o caso do Haiti é o mais flagrante, uma das coisas que possibilitou a Revolução no Caribe, a Revolução dos Escravos, é o fato de que não havia população francesa residente, quer dizer, a maior parte da população era realmente de escravo, e os engenhos eram regidos, dirigidos por feitores. Então isso explica o fato do Haiti ter sido seria uma das explicações para o fato do Haiti ter rompido com a escravidão? Seria um dos elementos importantes e que deve ser estudado. Tá. Por exemplo, os estudiosos, para o caso, por exemplo, de uma revolta que podia ter se tornado semelhante, que é a chamada Revolta dos Alfaiates, em 1798, na Bahia, os estudos nos mostram um pouco essas nuances, quer dizer, como que essa relação de submissão, de obediência, de subordinação aos senhores, digamos, serve de freio e mesmo como elemento de manipulação dos senhores sobre seus escravos, etc. Então, é um dos elementos, sem dúvida, talvez não o único. Tá, ok. Bom, então, isso é o Caribe. E como por exemplo, Cuba, Porto Rico, nós estamos falando de Antilhas, Cuba e Porto Rico, não é isso? Principalmente. Santo Domingos. Santo Domingos. Então, mas na produção de açúcar, nesses lugares, eles se caracterizam todos pelas... Não, é interessante o caso de Cuba. Acho que o caso de Cuba é um dos mais interessantes para pensar também o caso do Brasil,
e da nova produção açucareira em São Paulo, a partir da restauração. Em Cuba, restauração da capitania, né? Século XVIII. Restauração portanto. da capitania no século XVIII, 1765, como nós vimos na outra entrevista. Em Cuba, a produção açucareira não vem por uma ação da metrópole, no caso da Espanha. Ela é uma ação que parte da própria elite crioula, da elite espanhola residente, nascida em Cuba, que é o termo crioulo. E isso porque, durante um certo período da Guerra dos 7 Anos, Cuba fica sob domínio da Inglaterra e essa elite cubana tem acesso ao mercado de escravos mais diretamente, até então controlado pela metrópole, no caso Espanha. Que Guerra de 7 Anos é essa? No começo do século XVIII, que envolve, então, França, Inglaterra, Espanha e todos os países que estão aliados, Portugal, etc. Quer dizer que, com isso, os senhores de escravos, não sei se se aplica o termo de Cuba, os senhores, eles têm acesso direto, sem a intermediação da Inglaterra, da Espanha, através da companhia inglesa, com mais facilidade, e eles, então, vão também entrar na produção açucareira. Então, ela é um elemento, digamos, de afirmação, de consolidação dessa elite. O que é interessante é que a produção cubana vai tomar uma forma, com o tempo, muito mais organizada, de formas de organização do trabalho, de arranjo do próprio engenho. E um grande estudioso cubano, um grande historiador já falecido, Manuel Moreno Fraginaus, estudou isso num livro, está traduzido para o português, chamado O Engenho, em que ele nos mostra isso. E ele mostra como que essa elite vai procurando racionalizar, entrar dentro, digamos, da dinâmica do mercado mundial, que nesse momento aí engatinha na Revolução Industrial. O açúcar é um ótimo combustível, né? Aí para a Revolução Industrial. Por quê? Por causa da alimentação dos operários. Quer dizer, vai ser açúcar e café. Basta ler o livro do Germinal, de Zola, sim, que você percebe claramente a importância do açúcar, do café, já no século XVIII, na dieta, digamos, daquele operariado super explorado. Então, o Fraginaus chega a dizer que, apesar do escravismo, a mentalidade e a organização da produção açucareira cubana já seria quase burguesa. Ele diz, ela era burguesa apesar do escravismo. O que nos leva a pensar uma outra questão, que é a explosão escravista brasileira no século XIX, não só com açúcar, aí já com o café, e que vai incrementar o tráfico no Brasil, etc. E pensar como era possível nós termos feito uma independência, uma carta com elementos liberais, mas com o escravismo. Então, essa também é uma grande questão na historiografia. Mas quando esse historiador cubano aponta esse caráter quase burguês do açúcar em Cuba, exatamente o que ele está querendo dizer? O que diferencia um período anterior desse? Quer dizer, como isso, como o escravismo brasileiro é diverso ou semelhante a esse? Então, quando ele diz que era burguesa, apesar do escravismo, é justamente em função do tipo de organização, da organização do trabalho, da abertura para novos maquinários, digamos, para o tipo de acumulação, já que permitia uma acumulação muito mais consolidada na mão dessa elite. Então, a discrepância aí é não ter trabalho assalariado. Trabalho assalariado sempre existe no mundo
dos engenhos. Tá bom. Ele não é Tá. totalmente escravista. No caso do Brasil, isso desde o começo foi assim. Você tem uma porção do trabalho que é feito por elementos assalariados, Tá. ligados, por exemplo, são os que fazem o refino do açúcar, os mestres de açúcar. Já é uma parte de gente mais qualificada. Trabalho mais qualificado. Então, tá bom. você tem uma série de feitores, etc., que são assalariados. Mas o que se discute muito é se o escravismo, essa é uma grande discussão historiográfica, se o escravismo é ou não um entrave ao capitalismo. Tá bom. E o que ele mostra para Cuba é que é possível, sim, ter escravismo e você inserir essa produção no mercado mundial, você ter formas de organização e controle do trabalho que são já próprias da organização fabril. Entendi. Também se discute isso para o caso do Brasil. Agora, ele tende a ser mais notável, mais no evidente, caso, talvez, no Brasil, de ser mais controlado, etc. No caso do Brasil, a partir da segunda metade do século XVIII e em todo o século XIX. Buscar dar uma racionalidade a esse trabalho. O que, na verdade, levaria a relações pessoais entre senhores e escravos muito menos amenas do que num sistema de apadrinhamento. Do que o descrito no Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala. Então, isso é uma hipótese a ser trabalhada. Tá bom. Por quem estuda escravismo e escravidão, né? Escravismo e escravidão. O professor Sidney Chalub esteve aqui e tratou um pouco disso, quer dizer, há muito mais violência. No século XIX. Ele tende a ser uma relação que possa ser mais violenta ou não, mas é uma possibilidade a ser estudada. Quer dizer, o historiador sempre vai buscar novos olhares, talvez o nosso cotidiano nos dê a necessidade de... Nós não podemos levar nossos problemas para o passado, mas eu acho que o cotidiano abre lentes mais amplas para os nossos Faz perguntas para o passado. Mais perguntas, nós fazemos perguntas novas. Então, isso me leva também, ao rever a primeira metade da nossa conversa, eu notei muita clareza que há pelo menos a sua visão difere, por exemplo, da professora Heloísa Belotto e, segundo você na entrevista, da própria professora Alice Canabrava, que foi a primeira catedrática da USP. Sabia disso? Sim, pois é. A primeira mulher catedrática que... A primeira tese em História na USP é dela e é sobre o açúcar nas Antilhas. E é a primeira tese defendida na Faculdade de Filosofia. Que legal, isso eu não sabia. Em 1942. É sobre o comércio português no Prata. É a primeira tese. A professora Alice realmente... Era uma figura. Então, mas... Muito polêmica mesmo. E esse trabalho dela, em que ela retoma, quer dizer, algo que está também já de uma certa maneira no Caio Prado, ela retoma do comércio do prata, a senhora está falando? Não, a questão da decadência. Da decadência da Capitania de São Paulo. A Capitania de São Paulo. Ela retoma essa questão e essa questão vai ser uma grande polêmica. Agora, depende muito de que ângulo você olha. Quer dizer, então, era essa a pergunta. Quer dizer, como é que é possível, sobre o mesmo passado... Eu já fiz essa pergunta para outros historiadores aqui, mas como é que é possível, sobre o mesmo passado, resultarem diferentes histórias, vamos dizer assim? Ou diferentes, como diria um grande historiador também, que é o professor Fernando Novaes, diferentes aproximações, porque nós estamos sempre tentando nos aproximar do passado. Então você disse, nós citamos a professora Heloísa Belotto, a Alice e você. Então, você diz que havia pelo menos, partes da capitania que tinham uma vida econômica... digamos, mais estimulada. Que não era aquela terra arrasada que parece quando a gente lê a Alice, por exemplo. Depende do que você pega. Por exemplo, então, vamos lá. Se eu tomar o que era a capitania de São Paulo em termos
do Império Português ou da colonização portuguesa, essa ideia de decadência está muito visível na documentação oficial. Por quê? Tá bom. A coroa já não recebe da Capitania de São Paulo tantos rendimentos como recebeu até um certo período. Mas é preciso levar em conta o seguinte, que em 1720, a Capitania de São Paulo já perde digamos, a administração da área das Gerais. Tá. Mais tarde, ela vai perder Mato Grosso e Goiás, que eram os grandes fontes fiscais. Então, é claro que o que sobra da capitania e o que vai para Portugal está realmente em decadência. Todavia, se você pensar a dinâmica interna desta capitania, eu não estudei essa parte. Quem estudou mais é uma professora já falecida, Ilana Blage, que mostra que há um movimento mercantil intenso em São Paulo. E principalmente se você perceber que digamos, o comércio de abastecimento com as áreas mineradoras, então há uma produção para abastecimento interno, há grupos mercantis, há mercadores, comerciantes que fazem esse comércio com as Gerais, com Mato Grosso e Goiás, principalmente a partir do Vale do Paraíba, a região de Campinas, Jundiaí, Campinas, Mojimirim, para as áreas de Goiás e Mato Grosso, então a partir de Itu, Porto Feliz, etc., que mais tarde são as áreas em que vai ser implantada a produção açucareira. E aí, se você ler a própria documentação dos governadores, você vai ver o esforço dos governadores, quase que não é nem esforço, eles forçam mesmo esses detentores aí de grandes cabedais a investirem no açúcar como uma forma de sustentar a capitania, de dar rendimento para o fisco e, ao sustentar a capitania, ter condições também de prover a guerra e a conquista da região meridional. Quer dizer, nesse caso deixa de ser meio, como era no século XVI, acho que é isso que você está dizendo, para virar finalidade, como eu li num dos seus como é já no Nordeste também, né? Então, eu acho que há muito que estudar sobre esse mundo açucareiro. Quer dizer, tentar pensar as diferenças do chamado modelo freiriano, do Casagrande Senzala, verificar onde esse tipo de relação social do escravismo realmente vigorou daquela maneira e analisar as outras áreas. Por exemplo, nas Gerais, na região das Minas Gerais, em toda a região onde houve mineração, você tem uma grande produção de aguardente e rapadura. A partir da cana. A partir da cana, dentro de fazendas, que são fazendas chamadas fazendas mistas, que servem para o abastecimento, que vão criar, por exemplo, em Minas e nessas regiões, aquilo que também um historiador que também defendeu na Universidade de São Paulo, chamou a atenção para que seria também uma outra forma de arranjo socioeconômico, digamos, entre aspas, uma outra civilização do açúcar. Marcelo Godoy, nome desse professor, da Universidade Federal de Minas Gerais. O que você está dizendo é que, então, vamos dizer, a ocupação por meio do açúcar ou a organização da produção do açúcar, ela tem, do açúcar ou da cana, né? Ela tem diferentes feições de acordo com o lugar e a época. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está falando você contou como foi diferente em Cuba, mas já no século XIX, não é isso? 18 para 19. Então,
Para Cuba, a produção de açúcar permaneceu sendo o maior bem de exportação, a maior riqueza de exportação. Sim. No 19. No caso de São Paulo, isso não é verdade. Isso mudou a organização da produção de açúcar em São Paulo, porque, como você mesmo nos ensinou, São Paulo sempre continuou plantando cana e produzindo açúcar. Mudou porque, por exemplo, no século XIX, a legislação federal, digamos, imperial, vai criar um novo tipo de articulação, que são os engenhos centrais. Então, os engenhos centrais, que são o engenho central, ele digamos, seria mais ou menos o protótipo, seria como uma usina, o termo era engenho central. Seria como, desculpe? Como um protótipo das usinas. Das usinas, ele entendi. Com um maquinário já mais moderno, em sociedades de ações, com garantia de juros, etc, etc. Havia proibição no engenho de uso de trabalho escravo. Nesse engenho central? Já nos engenhos centrais, isso vinha já da própria política do Dom Pedro, da própria imposição do tempo, com a extinção gradativa do tráfico. Mas o engenho, só esse engenho como protótipo de usina, ele só moe. Cana dos produtores. Muitas vezes os produtores continuavam tendo escravos, mas o engenho não poderia ter escravos. Esses engenhos centrais, todavia, eles passam a organizar o seu trabalho, muitas vezes com trabalho já assalariado, com experiências de colônias, de imigrantes. É o caso de Lorena, o caso de Porto Feliz, que nós temos, então, colônias de imigrantes que vêm para isso. Quer dizer que já é um Brasil bem diferente. Já diferente no caso de São Paulo. Então, essa produção, esse caso dos engenhos centrais de São Paulo é um elemento interessante. Você tem em Lorena, tem em Piracicaba, tem em Porto Feliz, tem em vários lugares esses engenhos centrais. Já que a gente está falando de engenho, né? Como é a organização no engenho dos Erasmos? Como era? Como era. Olha, nós podemos... o problema do engenho dos Erasmos e desses engenhos digamos, pouco sofisticados, no caso do século XVI. Século XVI. Ele era provido por trabalho indígena. O que nós temos ali, pelo menos, o que eles chamam de cemitério, são 30 ossadas e a maior parte, 29, são de indígenas. Como nós temos que retomar os trabalhos arqueológicos. Um especialista do IFAM, foi diretor do IFAM, o professor Luiz Saia, ele, na reconstituição que ele fez da área que deveria estar a moenda, já numa segunda etapa, na primeira etapa ela estava mais próxima do rio, dá a impressão de que você tem moenda, você tem uma área de limpeza, você tem uma moenda, você tem uma passagem que permite ali que se acumule o líquido, e você tem uma área onde nós temos uma concentração grande, ali foi feito um corte de cinzas, provavelmente era a área do cozimento do mel, e eu acredito que uma outra área que nós temos era onde estava, então, a purga e a secagem. Então o processo era moenda... limpeza. A cana chega ou com carro de boi, ou chega por rio. Os engenhos estão sempre próximos à área de água por duas coisas: para mover o engenho e por causa do transporte. Então, ele chega, ele é limpo num terreiro, aí ele vai para a moenda. Esse caldo é colocado num reservatório chamado parol. Do parol, ele então é levado para as tachas que estão em cima de uma grande fornalha. E aí você tem o processo de cozimento em várias tachas, até adquirir um ponto em que ele possa ser colocado
nas formas, que são formas de barro, aí são colocadas em mesas que têm abertura, onde as formas são encaixadas e o mel é purgado. Aí é uma canaleta, esse mel depois é reaproveitado, pode ser usado para alimentação ou ser novamente cozido, etc. Isso é muito diferente da situação no Engenho Central, da forma de moer, de produzir o açúcar? Ah, sim, porque aí o Engenho Central já é por maquinário, né? Então, digamos, o princípio é o mesmo. Tem que moer, tem o caldo é cozido, depois ele é, digamos, ele é seco, depois ele é purificado e entregue. Mas digamos, a planta industrial é bem diferente. Tá bom. Essa é a minha última pergunta, porque a entrevista está no fim. O que você acha que é, vamos dizer, o maior saldo, ou o maior legado da civilização de açúcar em São Paulo? Em São Paulo, ela incrementa a economia no Planalto. Esse é o grande legado. Então, esse esforço dos governadores, quer dizer, perante o que para a administração portuguesa era a decadência de São Paulo e a necessidade de São Paulo ter rendimentos de exportação que dessem condições para a manutenção das milícias e da guerra com o Sul, vai permitir a entrada da capitania, digamos, vigorosamente nos circuitos, digamos, globais ou gerais de economia no século XVIII, vai capitalizar muitos elementos aí, digamos, que vão formar uma elite no século XIX e que vão investir depois no café, que aí vai se transformar na grande economia exportadora de São Paulo. Tudo isso está nesse seu livro, Açúcar e Colonização, professora? Está esboçado. Então. Pretendo ter tempo de agora trabalhar com mais cuidado nessas civilizações plurais do açúcar. Pois é. Então, São Paulo não é o único ator aqui, né? Não. A partir de um certo momento, meu olhar se volta para São Paulo por uma série de motivos, mas até então eu tinha trabalhado muito mais com o Nordeste. Foi trabalhando São Paulo que essas identidades plurais das sociedades açucareiras me chamaram a atenção. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, professora. Obrigada, Mônica.